Boa noite a todos. Então, hoje, dia 17/9, aula Psicologia da Personalidade Existencial Humanista. Estamos gravando aqui, né, e vamos começar hoje o texto 4. O texto aí sobre a questão da personalidade em Sartre. Um texto bem interessante aqui. Eu vou até já começar a compartilhar essa tela, e aí depois eu passo para vocês a questão da APS. A APS vai ser sobre o filme O Show de Truman, O Show da Vida. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu abrir primeiro, né, o Power, para depois compartilhar aqui a tela com vocês para a gente trabalhar um pouquinho o texto, né, falando aí sobre a formação da personalidade em Sartre. Beleza? Então, compartilhando aqui. Compartilhando tela. Não sei se deu. Ué, será que não deu, não? Apareceu. Ah, beleza. Então tá ótimo. Tamo junto aí. Bom, pessoal, então assim, por que eu lembrei, inclusive, do filme da APS para falar agora? Foi justamente porque esse texto ele tem super a ver com esse filme, tem super a ver também com uma música. De repente, se der tempo, a gente até coloca a música aqui para a gente escutar junto e falar um pouco da relação dessa personalidade aqui em Sartre, né? Essa personalidade com também o filme, né? O Show de Truman, o Show da Vida. Qual música Né? é? É American Idiot, do Green Day, uma banda punk. Ah, Muito sim. legal, banda de punk rock. Essa música ela fala também de um controle midiático, né? E é bem divertido a gente pensar nessa questão de um controle midiático também no filme e também aqui para a gente fugir desse tipo de controle com as ideias Gente, eu não do esperava dessa. existencialismo. Eu não esperava essas referências do Samuel, não. Eu adorei. Show de Truman e agora American Idiot. Ah, perfeito. Na verdade, eu sou fã da banda, né? Já há Ai, muitos anos. Então, no máximo, o Roberto Carlos, né, Rubia? que? Não, mas aqui varia de Belchior a punk rock. Roberto Carlos não entra na playlist, não, mas do Belchior entra. Bom, vamos lá então, né? Caminhando aqui um pouquinho, eu pensei em fazer uma exposição do texto, né? Uma exposição mais breve, tranquila, né? Como a gente sempre tem feito. Aí vocês fiquem à vontade também para interromper sempre que for necessário. E a partir daí eu pensei em falar um pouco do filme, que a gente vai fazer a peça para relacionar, e se der tempo também colocar a música e fazer uma discussão em relação aí da música com essa questão da personalidade, que eu acho que é muito válida, muito legal mesmo a gente pensar nisso. Bom, então caminhando aqui, né? Faculdade de Nova Serrana, FANS, curso de Psicologia, Samuel, disciplina... Pois não? eu já vou enviar o link do filme lá no grupo, tá? No grupo do Poxa, que WhatsApp. bom, cara. Muito obrigado, Tem no Rubem. Netflix. Tem Netflix, isso. Tem ele Netflix. E depois eu envio a música também, tem ela com a tradução, né, no YouTube. Aí eu vou tentar compartilhar ela aqui para a gente escutar junto, né? Que sempre é legal, né? Ver uma musiquinha durante a aula, vale a pena, né? Bom, então vamos lá. Personalidade existencial humanista. O texto de hoje aqui. Ué, o que aconteceu? Ah, quando eu clico aqui, acho que some a tela, mas tudo bem, acho que está beleza. Bom, então caminhando aqui, né, texto 4, a construção do sujeito na perspectiva de Jean-Paul Sartre, esse texto do Vieira Júnior, do Ardas Bonifácio e da Russo. Né, são três autores que eles vão estar escrevendo sobre essa construção do sujeito na perspectiva do Sartre. Né, Sartre, a gente já comentou um pouco sobre ele, é um autor existencialista, ele, assim, está bem próximo da gente, né, ele faleceu por volta, eu acho que foi na década acho que foi agora em 80, né, se eu não me engano, acho que foi na década de 80 que o Sartre. Eu tenho que olhar, eu agora estou confundindo um pouco. Mas ele é um autor relativamente contemporâneo, né, relativamente próximo aqui para mim bem próximo, né, de alguns de vocês também. Bom, vamos lá. Ué.
Acho que toda hora eu vou ter que clicar para passar e depois voltar aqui no compartilhamento, mas não tem problema não. Bem, então aqui logo na introdução, né, o objetivo desse ensaio ele vai ser o quê? Elucidar como se dá o processo de construção do sujeito a partir da abordagem existencialista do Jean-Paul Sartre. Para fazer isso, os autores eles dividiram esse texto em 3 partes. A primeira parte eles vão falar um pouco das primeiras noções, né, da teoria, né, de como que ela se configura. Eles até demandaram um bom tempo para falar dessa noção, um bom tempo para falar dessa ideia, né, da teoria, o que eu achei muito legal, especificamente nesse texto, porque aí ele não parte de um pressuposto que a gente já sabe de tudo, mas ele parte de um pressuposto que ele está desenvolvendo uma teoria para depois especificar ela nessa formação do indivíduo. E por aí ele vai dando continuidade. Bom, vamos lá. O objetivo desse ensaio, então, é elucidar como se dá esse processo de construção do sujeito a partir da abordagem essencialista de Jean-Paul Sartre. Ele vai dividir em 3 partes. Eu já tinha falado isso, né? Bom, primeira parte, os aspectos básicos do pensamento sartriano. A consciência e os 3 aspectos do ser, né? A consciência, então, ela sempre vai aparecer para a gente em 2 níveis. Essa é uma ideia básica aí do Sartre. Como é que é esses 2 níveis? Ela vai pensar, num primeiro momento, como consciência pré-reflexiva ou consciência irrefletiva. Essa consciência é uma consciência espontânea, é uma consciência, né, do objeto, né, posicional do objeto. Né? Um exemplo disso aí seria o quê? Uma garrafa, uma caneta, né? Depois eu vou desenvolver esses 2 exemplos também. E depois a consciência reflexiva, que ela já vai emitir juízos de valor, né, sobre a consciência refletida. Então ela já vai ser uma consciência que vai partir de um pressuposto, que ela vai ter um juízo de valor, ela vai ter uma posição em relação ao indivíduo e o objeto. Por exemplo, ela vai estar pautada na relação do sujeito com o objeto. Então, vamos voltar àquela caneta que a gente falou aqui na parte pré-reflexiva. Eu ter consciência que uma caneta é uma caneta, né, isso aí eu não tenho que ter uma consciência reflexiva em relação a isso. Tá lá, a caneta, porra, é uma caneta, né, cara? Só que é o seguinte, quando eu recebo uma caneta, assim que eu termino a minha graduação em psicologia, vocês vão, né, conquistar um diploma, vai ter uma festa bonita pra caramba, família toda, parentada toda vai lá assistir a formatura de vocês e tudo, vai bater palma, e de repente uma pessoa especial vai falar assim, olha, comprei aqui essa caneta para marcar aqui sua formatura, é uma caneta muito bonita, muito bacana, quando você for assinar agora, você vai estar com essa caneta. Então, de repente, aí você gosta muito dessa pessoa, você achou essa atitude maravilhosa, você tem uma relação, então, com esse objeto agora. Né? Essa caneta, ela representa todo um esforço que você fez para estar formando. Ela vai, necessariamente, você vai colocar um juízo, uma consciência em relação a essa caneta, ela deixa de ser uma caneta para ser a caneta. Né? Então você tem uma consciência reflexiva a partir desse objeto, esse objeto ele tem um simbolismo para você. Essa é a ideia, por exemplo, de uma consciência pré-reflexiva e uma consciência reflexiva. Na consciência reflexiva, a gente vai ter um juízo sobre a consciência, né? Uma posição de si e uma posição desse objeto. Tranquilo? Até aqui estamos mais ou menos juntos? Beleza. Tá fácil. Até agora está fácil. Primeiro ponto aí que o Sartre colocou. Esse cara não é difícil assim não, então vamos lá, vamos caminhar mais um pouco aqui. Bom, beleza, então a consciência agora e os 3 aspectos do ser, que a gente, mentira, tem que trocar aqui a tela, pelo amor de Deus, isso, beleza. Então os 3 aspectos do ser que ficaram faltando para a gente trabalhar, que é o quê? O em si, o para si e o ser para o outro. Esses 3 conceitos também são fundamentais em Sartre. O em si vai ser o ser dos objetos, né? Plenitude, ele vai escapar da temporalidade, ele vai se esgotar em si mesmo. Em si acabou, né? Pronto, não tem nenhuma questão a respeito disso. O para si já vai ser um ser que se lança no mundo através de uma intencionalidade, né?
o homem, né, o ser humano é um ser para si, né, e um ser para o outro também. E um ser em si também, de certa forma, né, porque ele é em si, que aí vai escapar da temporalidade, né, da plenitude, vai ser o para si no sentido de se lançar no mundo, né, aí bem naquele pensamento do Dasein também, do Heidegger, né, através de uma busca de intencionalidade, uma busca de completude, porém uma consciência sem conteúdo nesse momento ainda, e depois um terceiro momento que vai ser o ser para o outro, que aí vai ser as relações que estabelecemos com outros sujeitos. Então, o em si, é o ser humano em si, né, como, né, um ser dos objetos, né, o para si, que é o ser lançado nesse mundo buscando uma completude, porém sem uma consciência de conteúdo ainda, e o ser para o outro, que vai buscar relações, né, entre outros sujeitos, que vai buscar o relacionamento com outra constituição de si mesmo. Então, esses... Oi, querido. Eu viajei, eu não entendi esses 3 negócios aí, não. Não, beleza, vamos voltar. Vamos voltar. Deixa eu abrir aqui também, outra questão aqui, ó. Acho que eu vou compartilhar aqui outra parte aqui com vocês, que eu acho que vai ficar melhor. Que aqui acabou que ficou bem resumido mesmo, mas aqui eu acho que vai dar melhor aqui nessa tela aqui, ó. Vai ficar meio grande aqui, mas eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena a gente pegar um tempo e falar disso aqui também. Quem quiser acompanhar, né, por si aí, eu vou estar na página, na terceira página aqui do texto em si. Tá? A consciência e os 3 aspectos do ser, eu vou estar na parte em si, para si, ser para o outro. Vou compartilhar essa tela aqui agora. Vou tirar esse compartilhamento e vou colocar outro compartilhamento aqui. Acho que vai ficar melhor. Que a gente já vai direto na fonte. Sempre a fonte é melhor. Beleza. Agora eu fui para a fonte do texto. Apareceu aí? Beleza. Sim, aqui. Não, tranquilo. Então, em si, para si e para o outro. Vamos lá. Adentrando na discussão acerca da construção do sujeito sartreano, faz-se necessária uma diferenciação de 3 aspectos apresentados por Sartre. O ser em si, o ser para si e o ser para o outro. O primeiro diz respeito ao ser dos objetos, é a plenitude, escapando da temporalidade e esgotando-se em si mesmo. Assim, ele não estabelece relações e nega qualquer trânsito. É um vir a ser, pois o ser em si jamais será possível ou impossível. Ele simplesmente é o que é. Então, é a pessoa ali, ponto. É o ser em si. Em contraponto a esse ser em si, está o ser para si, que é o contrário do ser em si, que simplesmente é. O ser para si, ele busca a si mesmo. É a consciência que se lança no mundo através da intencionalidade. Então, a gente vai pensar aqui no indivíduo intencionalmente, né, consciente. Né? Ele sempre vai buscar o ser da completude do em si. Porém, não há uma consciência, senão uma relação a um objeto. Ou seja, a consciência ela não possui conteúdo. Não é em si, visto que o ser visado pela consciência está fora dela mesma. Ele está no mundo. O para si, então, ele é caracterizado pela falta. Ele é esvaziado de conteúdo próprio, ele transcende a si mesmo e vai do encontro àquilo que deseja que lhe falta, que é a sua fundamentação. O ser para si é o ser da consciência como sua condição de possibilidade. Então, o para si é aquele indivíduo que ele já busca algo para si, mas ele ainda não tem conteúdo dessa consciência, porque ele só vai encontrar esse conteúdo na relação com o outro. E aí a gente chega na terceira parte da existência, que vai ser, né, depois o ser para o outro. Né? Deixa eu já ir direto aqui no ser para o outro. Que acho que vai... ou vocês querem que continue aqui? Já está claro esses 2 primeiros? Breno? Eu gostaria que você falasse mais desses 2 pontos. Beleza, então. Vamos lá, então. Uma aprofundada aí que tá osso. Tranquilo. Vamos devagarzinho. Dividindo-se o termo para si, tem-se que o para indica sua transcendência, que é o movimento de saída em direção ao falante, em direção ao em si, ao outro ser em si. É a busca pela completude, pelo preenchimento desse nada.
Por outro lado, o si é aquilo que está sendo transcendido. É o que busca ser, porém, será constantemente falta. Não vai ter essa relação ainda, por isso ele ainda vai ser falta, né? Nunca se dará de forma plena. Sempre será uma incompletude, sabe? Nunca vai chegar. Sempre vai estar voltado para o outro, mas não vai chegar nunca, né? Vai ser uma incompletude originária. Samuel, Oi, pois não. me corrija se eu estiver errado no meu entendimento. Então, ser em si, eu poderia usar uma palavra como se fosse aquilo que é inato, aquilo que vem da minha essência, que eu não aprendi. O ser em si, isso. O ser para si é aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu acrescento. É mais ou menos isso? Na verdade, na primeira parte, não. Na primeira parte, quando você pensa no seu, você usou qual a expressão que você usou? Sua essência. A consciência que ela precede a essência. Então, antes de eu pensar em essência, eu vou ter que ter consciência. E aqui a gente ainda está antes do processo de consciência. Entendeu? A gente ainda está antes disso. A gente só vai chegar no processo de essência depois ainda do ser para o outro. A gente ainda está bem antes de onde você está chegando. A gente vai chegar aí, né? Então, como diria o meu amigo Hipólito, segue o baile, na esperança que lá na frente a gente vai ver a luz. Vamos encontrar essa luz aí. Vai ser uma luz maravilhosa. Mas, por enquanto, a gente ainda está sem consciência ainda. A gente está só ali no mundo ali. A gente é em si, a gente está ali, pronto, acabou. Então, aí não tem consciência. Só o John Locke agora. Oi? A gente está só o John Locke agora. Basicamente a gente está lá. Então, pronto, né? Existência ali, é em si. E aí, para si, é quando a gente tem o interesse ali de colocar a consciência nisso. É o para si, é quando você começou a desvendar um processo que existe assim, uma busca por completude. Só que você ainda não chegou na parte da consciência, não. A gente vai chegar na consciência depois, quando a gente for no ser para o outro. Então, quer dizer, o em si, ele não tem nenhuma consciência mesmo, ele simplesmente está ali. O para si já é um processo que é necessário buscar uma completude, e o ser para o outro já é uma relação transcendental estabelecida com outro indivíduo. Então, o primeiro, ele está lá, ele existe, ele não tem consciência, mas ele está completamente, já é uma consciência em si, né, em si mesmo. O segundo já tem uma falta, né, que é o para si, já existe uma necessidade, algo que é necessário para se completar. E agora, né, no terceiro ponto, deixa eu descer um pouquinho aqui minha tela, já nesse terceiro ponto, né, que vai ser, opa, passou demais, que vai ser o ser para o outro. Deixa eu ver quando ele começa, caramba, quando ele começa a falar do ser para o outro, está aqui, ó. Ele está falando que tudo do em si ainda, que aí ele vai chegar aqui e vai falar do ser para o outro. A Patrícia está falando no chat que o slide está diferente, o que você enviou. Mas eu abri aqui, esse que você está aberto é o texto. Exato. Não é o slide que você estava. Não, eu estava no slide, aí quando o Breno pediu aquela dúvida, eu abri o texto agora. Eu estou no PDF. Eu vou voltar para o slide daqui a pouquinho, assim que a gente finalizar essa questão do em si, para si e para o outro, aí eu volto no slide, viu? Desculpa atrasar a vida de todo mundo aí. Não atrasou nada não, cara. Tamo junto, tá tranquilo. Não, mas é no slide que você estava apresentando antes de entrar no texto. Tá diferente do que você enviou. Não, parece que tá faltando algumas partes. Não, é o mesmo. Ele é igual. Eu abri o mesmo que eu enviei. Eu abri o mesmo. Para mim aqui saiu só em si, para si e coisa. Não saiu os textinhos na frente que você colocou, não.
Ué, O meu cresceu. é o mesmo Você arquivo. viu? Cresceu. Deixa eu ver. Vou abrir de novo. Mas qualquer coisa eu envio novamente, se tiver algum problema. Vou ver se eu salvo ele em outro formato e envio. Vocês acham que pode ser pelo fato de estar em PDF? Teria que salvar de estar Ele tá em PPTX, então eu acho que tem que salvar em PDF. Ah, Vamos tentar. tá. Não pode ir continuando aí que tá tudo certo. Não, beleza. Eu não sei salvar em PDF, eu sempre salvo em PPX mesmo. Mas ok, vamos lá então. Bom, então aí, por outro lado, né, apesar de buscar essa estabilidade, o para si ele não tem um desejo de perder essa fluidez, essa liberdade. Né? Ele quer alcançar isso, mas ele não tem esse desejo. Assim, ele torna enrijecida essa liberdade para olhar de qualificação com o outro. A partir desse conflito entre a liberdade e a liberdade do outro, surge então essa relação com o outro. E aí a gente vai pensar já no ser para o outro, tendo em vista que o outro é indispensável para a nossa existência. Sartre aborda a questão com o outro, né, através da obra A Náusea, aqui a reflexão de um personagem Roquentin. Talvez seja possível compreender o próprio rosto, ou talvez porque sou um homem sozinho. As pessoas que vivem em sociedade aprenderam a ver nos espelhos como aparecem os seus amigos. E assim também, através do olhar com o outro, que nos construímos. Apesar de seu aspecto objetivante, buscamos esse olhar para conhecer a nós mesmos. Vivemos um constante enfrentamento entre as consciências no mundo, cada qual buscando exercer sua liberdade. Quando nossas expectativas estão de acordo com o olhar do outro, há uma trégua nesse conflito, né? Uma aceitação social. Caso contrário, o outro será um espelho crítico que aponta os nossos próprios vícios. Então, quando ele fala do ser para o outro, ele fala da necessidade do outro para a constituição de si mesmo, né? Do julgamento social que você vive também, do julgamento social que você faz também, de certa forma. E aí, lidar com isso é lidar também com a própria formação de personalidade. Então, vamos lá, recapitulando tudo. Em si, o indivíduo está aí, né? Ainda a gente não está falando de uma consciência, ainda está falando de um processo, né? Ele simplesmente está ali, né? A consciência dela é muito rudimentar. O para si já é um sentido de falta e aí uma busca para completar essa falta, só que ele não vai conseguir essa completude no para si, porque ele vai precisar de chegar num ponto mais elaborado que vai ser o ser para o outro, que aí ele vai encontrar no outro o que falta para a constituição de si mesmo. Basicamente, esses são os 3 passos da consciência na obra de Sartre. Depois que a gente vai chegar na essência, viu? Até aqui a gente ainda está só na consciência. Mas aí depois, conforme a gente conversou com a Raquel, a gente vai desenvolver isso aí para a gente chegar na questão da essência. Até aqui, então, voltamos? Estamos juntos de novo? Só para ver se eu não estou viajando, se eu estou bebendo demais. Então, o para si é o indivíduo, né, a pessoa, o ser em si, pronto, né, sem qualquer consciência, pensamento, raciocínio, nada, só é. Existe, em si. Está vivo, é um ameba, vamos supor, né? Vamos pensar numa consciência ainda não elaborada, né? A beba também não, né? É porque, né, só existe, está vivo, vegetando. Tá ali, o primeiro ponto. O para si é aquela busca, né, ou as coisas que eu faço me beneficiando para o meu crescimento, minha consciência, para o meu desenvolvimento. Já é o pensamento que existe uma falta ali, que existe uma falta que precisa de ser preenchida. A busca por um preenchimento, né? Uma busca, exato. Vai ser completa no encontro com o outro que também está buscando a mesma coisa, inclusive. As buscas são as mais diversas, né? Mas esse encontro com o outro que me constitui como indivíduo. É uma busca mútua, né? Sim. A gente pode pensar que é uma busca de cada indivíduo, né? Cada um. Para se completar. Individual. Para se formar individualmente, inclusive, né? Para ter consciência de si. Isso. Entendi. Não, então acho que eu entendi. Pode tocar o barco aí.
Beleza. Todo mundo tranquilão, então? Estamos juntinho aí? Beleza. Eu vou dar um stop nesse compartilhamento e vou voltar agora no compartilhamento do texto em si e a gente organiza isso direitinho. Só avisando aqui, viu, pessoal? Acabou de me dar o anúncio de 10 minutos, mas aí a gente continua. Parece que já dá para voltar no mesmo link, inclusive, né? Aí fica tranquilo, a gente já volta, tá? Se cair aí, mas ainda vai demorar 10 minutos, mas aí estamos juntos. Bom. Mas o ser para o outro, você vai ver no slide, no outro. Na verdade, o ser para o outro seria isso mesmo, né? De encontrar com o outro para, a partir desse encontro, a consciência em si, de si, né? Tomar essa consciência. Deixa eu voltar aqui no slide, acho que fica mais fácil agora. Beleza, ser para o outro. Então, as relações que o sujeito estabelece com o outro, né, na formação de si mesmo, né, na questão da consciência. Então, seria isso. Seria aquele terceiro ponto que a gente falou. Não está tão diretamente explicitado como estão os outros no texto, né, mas basicamente é isso. É o encontro com outras relações que o sujeito estabelece e que a partir delas ele se reconhece como indivíduo. Beleza? Mais um pouquinho aqui. Vocês estavam indicando que tinha alguma coisa no chat, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar no chat aqui para ver isso. Porque aí eu já falo com a pessoa. Não consigo ver o chat com essa tela aberta, tá? Mas aí se alguém conseguir ver, me fala que eu tento responder aqui, que a gente tenta organizar direitinho. Porque com essa tela aqui eu não consigo ver direitinho, não. Vou até passar ela para cá para facilitar. Bom, vamos passar para a segunda parte, então, do texto. A primeira parte foi uma revisão teórica. A segunda parte já são alguns temas da filosofia, que o Sartre vai falar da questão da liberdade, dos campos dos possíveis e da má-fé. O mais difundido desses três conceitos na obra do Sartre, que o pessoal fala muito, é dessa questão da má-fé, a má-fé em Sartre. Acho que o menos falado é o campo dos possíveis. Eu acho ele fundamental para a gente poder realmente entender o pensamento desse autor. Porque o campo dos possíveis é a questão social da coisa que muitas vezes algumas pessoas esquecem de mencionar. E é muito importante. Então vamos lá. A liberdade. A liberdade que o sujeito é livre para construir-se a partir das escolhas. Ele não é determinado. Então, hora nenhuma num pensamento existencial, a gente vai pensar em algum tipo de determinação do ser. A gente vai pensar sempre nesse ser totalmente indeterminado. E por ser indeterminado, ele é livre, completamente livre, e a liberdade, ela implica em completa também responsabilidade de todas as escolhas e da ausência de escolhas que esse indivíduo faz também. Quando ele se nega a escolher, ele também é livre, e negar uma escolha também é fazer uma escolha para esse autor. Então, o existencialista não tem jeito de você correr. Você tem que ser responsável. Foi uma questão da prova. Foi uma questão da prova. E isso, né, de certa forma, foi algo colocado, né? O existencialista é você o tempo inteiro, você vai ser responsável pelas próprias escolhas. Inclusive, uma não escolha implica no mesmo jeito que você é responsável por essa não escolha. Só que tem uma questão aí que é o campo dos possíveis, que a gente vai comentar ela daqui a pouquinho. Então, vamos lá. A existência precede a essência, na verdade, é uma frase do Nietzsche, né? Mas acho que ela é muito bem aplicada aqui no conceito sartriano, que também é um existencialista, né? Então, o sujeito é livre para construir-se a partir das próprias escolhas, ele não é determinado. Ser, nesse sentido, é agir. Então, ser é agir. Né? E a existência, então, vai preceder a essência, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho com a Raquel, daqui a pouquinho, né, da questão da essência. Vou chegar lá ainda, viu? Não esqueci, não. Bom, depois dos comerciais. Acho que vai ter um comercial antes aí, que eu acho que a gente vai cair. Mas tá certo. Talvez 2, mas a gente chega. Bom, vamos lá então. Os campos dos possíveis. Esse conceito é muito legal e é um conceito pouco trabalhado em alguns locais. Eu acho que é importante a gente parar e falar um pouquinho dele, sim. O campo dos possíveis já vai ser o campo de possibilidades que está diretamente ligado à realidade social e histórica do indivíduo. Né? O sujeito escolhe-se, mas ele escolhe-se dentro de possibilidades as quais são dadas para ele.
né? Acho que uma maneira interessante assim, de você pensar isso é as possibilidades sociais que você tem. Por exemplo, eu não posso escolher comprar uma Ferrari. Por exemplo, o meu campo de possíveis está ali talvez no Tá escondendo o jogo, tá escondendo o jogo, tá escondendo o jogo. Não, eu tenho que pedir autorização para o Helder primeiro. Aham. Quem dera, né? Quem dera. Mas brincadeira à parte, mas meu campo de possíveis ali, ele vai estar dentro ali, sei lá, de um Fiat 147, talvez ali um Fusca também. Esse vai ser meu campo de possíveis, né? Não significa que eu vou conseguir. Então eu posso continuar também andando no Mercedão, né? No vermelhão lá, bacana lá, ó, dando sinal e tal. Aí é uma não escolha, né? Digamos, não, brincadeira à parte, não vamos avacalhar o Sartre desse jeito, não. Mas o campo dos possíveis, ele vai estar diretamente ligado à realidade social e histórica desse indivíduo. Ele vai ter uma limitação, digamos assim, social, uma limitação muitas vezes financeira, uma limitação temporal, uma limitação histórica, de quais existem algumas possibilidades de escolha e existem escolhas que não são possíveis, que estão fora desse campo de possíveis. Mas então ele nunca vai conseguir alcançar essas escolhas? Ele pode sim conseguir essas escolhas, mas isso vai depender de várias escolhas que ele fizer ao longo da vida dele para ele chegar, por exemplo, a alcançar esse tipo de escolha. Não necessariamente ele vai conseguir escolher isso se isso não está socialmente colocado para ser uma escolha, ou historicamente colocado para ser uma escolha para ele. Então, esses campos dos possíveis são limitações. Pois não? E a meritocracia fica onde nesse negócio aí? Pois é, a meritocracia é um conceito meio complicado para a gente pensar, né? Porque a meritocracia, ela já depende de muitas outras questões não que assim eu vá desvalorizar um esforço de um indivíduo, né? Que o cara tem uma condição financeira bacana e mesmo assim ele correu atrás, ele se desenvolveu e ele é um excelente profissional na área dele, ótimo, né? Agora eu falar que as chances de todos são iguais, eu vou estar sendo ou desonesto, né? Que eu acho que a maioria dos casos, quando as pessoas colocam essa questão da meritocracia, passa por uma desonestidade fora do comum, ou então eu vou estar sendo ingênuo demais de achar que, esforçando todo mundo consegue. Não é bem assim. Todas as escolhas são possíveis para todo mundo, né? Não está dentro do campo de possíveis de todo mundo. Com certeza não. Com certeza não está. É justamente isso. Eu acho que aí dá um diálogo interessante com essa questão da meritocracia. Meritocracia, para algumas pessoas, principalmente para pessoas mais conservadoras, eles acham que isso é a solução do mundo, né? Não, se você esforçar, você vai sair do monte de merda que você vive e vai conseguir um status. Mas fulano conseguiu. Sempre tem um fulano que conseguiu, que apesar de tantas coisas conseguiu. Mas aí a gente não olha para a maioria esmagadora que não conseguiu, né? E que nem aquela escolha. Oi? Samuel, é aquela, se você permite, é aquela corrida atrás da cenoura, que só um consegue e o resto continua correndo a vida toda atrás da cenoura. É isso também. Ou então tem uma charge legal, né? Que mostra lá algumas mulheres, né, numa pista de corrida com os homens e os caras sem obstáculo nenhum e as mulheres com máquina de lavar, com criança, com fogão, com não sei o quê. A gente ainda, né, vive numa sociedade extremamente machista. Acho que todos nós sofremos essa influência do machismo o tempo inteiro, homens e mulheres. Não dá para a gente pensar que machismo é coisa de homem e feminismo é coisa de mulher, até porque a gente estaria errado no conceito, né? Na verdade, a gente pensa que a ideia machismo é um sistema excludente, é um sistema que vai colocar hierarquia entre gêneros, e feminismo é um sistema que vai buscar equidade entre gêneros. Né? Equidade no sentido que não vai colocar também uma sobreposição de um gênero em relação ao outro, que até muitas pessoas confundem isso e acreditam que não, que seria um inverso. Não tem nada de inverso, são sistemas diferenciados e aí começa toda uma briga e quando você vê as pessoas elas estão bem animadas, né, nessas discussões. São discussões bem calorosas, né? E discussões calorosas são boas, né? São bem interessantes da gente se fazer, né? Tem que quebrar o pau mesmo quando está discutindo, né? Não tem jeito, né? Senão não tem graça nenhuma. Uma discussão muito laissez-faire, laissez-passer,
ninguém aprende merda nenhuma e todo mundo acha que é feliz o tempo todo e não é, né? Tem que ter muita merda mesmo para se discutir. A verdade é essa.